Hoje a nossa convidada é Vera Iaconelli, psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Vera é escritora, é colunista da Folha de São Paulo, diretora do Instituto Gerar de Psicanálise, clinica há 30 anos e é apresentadora de 2 podcasts, O Estranho Familiar e Isso Não É Uma Sessão de Análise. Sua pesquisa é voltada para a psicanálise e a parentalidade. E Vera acredita que é preciso formar terapeutas pretos e periféricos. É autora de várias obras, entre elas Mal-Estar na Maternidade, do Infanticídio à Função Materna, Criar Filhos no Século XXI, Manifesto Antimaternalista, Psicanálise e Políticas da Reprodução. No seu último livro, Análise, Vera volta no tempo e escreve sobre a própria família, sobre suas terapias e sobre a história que a gente conta. Além disso, Vera é uma presença forte na vida brasileira, no pensamento brasileiro. É uma grande mulher. Vera, é um grande prazer ter você aqui no ICL. Aliás, não é a primeira vez que você participa de entrevistas, de programas do ICL, mas aqui, nesse espaço, para a gente é uma coisa muito especial. Nossa, é um prazer estar com você aqui, Chico. Admiro super o seu trabalho, estou honrada. Obrigado, honrados estamos nós. Honrados estamos nós. Escuta, como é que você enveredou por esse caminho, pelo caminho da psicologia e da psicanálise? Eu fui para a psicanálise, para a psicologia, porque eu tinha os meus sofrimentos, as minhas neuroses, meus sintomas, né? Então eu comecei com 17 anos. Muita gente tem e não vai para esse caminho. Então, mas eu fui me tratar primeiro, porque eu acho que é engraçado, Chico, que as pessoas falam assim, eu fui estudar psicologia para entender o humano. Eu fui para a psicologia porque eu precisava me curar. Então, e aí nesse processo eu fui percebendo que era o meu jeito de ver o mundo. Eu estou sempre pensando na subjetividade, eu estou sempre pensando no comportamento humano. Já era uma questão minha, mas eu não tinha formulado como psicologia. Então eu fui procurar a psicologia para me tratar. E nesse percurso eu fui descobrindo que eu queria também ser psicóloga e queria ser psicanalista. Então é mais honesto dizer por aí, dizer das minhas limitações, dos meus sintomas, das minhas questões que me levaram aos 17 anos para análise. E aí eu falei, aqui tem alguma coisa. Pois é, para muita gente, você foi para a psicologia e depois virou psicanalista. É bom para ficar bem claro, não é exatamente a mesma coisa. Não, o psicanalista ele faz uma... O psicólogo não é psicanalista. Isso. E o psicanalista muitas vezes não é psicólogo. Exatamente, o psicanalista muitas vezes não é psicólogo. Inclusive, quando você faz essa passagem, demora para você tirar o ranço de psicólogo da escuta do psicanalista. Assim como se você é médico e vai virar psicanalista, leva um tempo para você tirar um certo ranço, porque o psicólogo ele é generalista, ele pensa gestante, ele pensa o alcoolista, ele pensa em termos genéricos do sujeito, né? É a psicanálise que fala, não, aqui a gente só escuta um a um. Então você tem que abstrair tudo que você sabe do que seria a gestante para ouvir a Dona Maria, que por acaso está grávida. Então tem toda uma passagem muito importante da psicologia para a psicanálise, né? Não é o conceito, né? Aí é a pessoa que você... É a pessoa que, para o Freud, cada vez que você escuta alguém, esse caso, né, deveria ser capaz de transformar toda a teoria. Então, a perspectiva é totalmente diferente. E se você é médico, por exemplo, o que o médico faz? Você fala, eu estou com dor nesse joelho, o médico, você vai fazer tal coisa. O psicanalista não fala, você vai fazer tal coisa. Você não responde à demanda do paciente. Você tem que... Porque só o paciente sabe a resposta. Só que você está lá porque você sabe como ajudá-lo a alcançar essa resposta. Então, tanto deixando de ser médico quanto deixando de ser psicólogo, para virar psicanalista, você tem que fazer um trabalho. Pois é. Mas aí tem o seguinte, você precisa estar num lugar de quem não tem essa informação sobre aquela pessoa. Ela que vai te dar os elementos. E você vai provocá-la para que ela te dê os elementos e você possa devolver a essa pessoa. É o que eu falo para os meus supervisionandos, né? As pessoas que estão em formação, né?
eu também estou em formação permanente, mas vamos dizer que eu já tenho um caminhozinho andado, né? Mas o que eu falo assim, você não sabe do seu paciente, mas você sabe como acessar o inconsciente dele e como ajudá-lo a escutar o próprio inconsciente. Então, o que a gente sabe é muito precioso, é muito legal, é muito específico, mas, de fato, você só entra para escutar o outro se você tiver clareza de que você não sabe sobre o inconsciente dele, só ele sabe. Então, é um lugar bem mais humilde, né? Do que você achar, não, peraí, eu sei o que você está precisando, eu vou te aconselhar. Não funciona assim, né? Funciona exatamente no não saber, vamos dizer assim. Pois é, funcionar como um instrumento de ajuda para que a pessoa comece a se descobrir, não é isso? Comece a se escutar, acho que descobrir, se escutar. Exatamente, ao se escutar, ela vai descobrindo as motivações dela, né? Ela vai se havendo com ela mesma, que é um processo difícil, né? Por isso sempre foi dito, né, que, inclusive o divã, psicanalista fica atrás, né? Isso. Você não vê a pessoa, ela está trabalhando com o seu raciocínio, com a sua cabeça. E é importante, sempre se disse, que o analisado não conheça o seu analista, né? Tem que ter uma neutralidade nisso aí. Então, você acaba de escrever um livro contando sua vida, análise. Perfeito. Então, o divã ele funciona exatamente para que o analisante ele não fique olhando para a tua cara e vendo se você gostou ou não gostou do que ele falou, né? Para ele poder realmente saber com as próprias expectativas, não ficar, ela gostou, se interessou, ela ficou triste, ficar ligado nele mesmo. E é verdade, né? Tem uma preocupação muito grande da gente no nosso trabalho, que é de preservar o espaço do analisante sem ficar falando da gente. E aí, analisante ou analisado? Então, analisante, porque ele está em processo de análise, né? Acho que analisado não tem ninguém, viu? Mas assim, a gente está sempre analisante, porque o inconsciente não acaba, a gente está sempre se havendo com ele. Mas você toca na questão que eu acho que é mais complexa, que é justamente o fato de eu ter me tornado cada vez mais uma pessoa produzindo coisas no espaço público, cada vez mais pública, né? Isso faz com que quando vem uma pessoa me procurar para análise... Já te conhece muitas vezes. Acha que já me conhece pelo menos uma certa imagem pública que eu tenho, né? E isso pode trazer ruído para a sessão. Mas na sessão a gente trabalha justamente tentando entender o que a pessoa entendeu, assim, como dizer, o que a pessoa fez com isso. Porque um paciente pode falar assim, eu vejo você e você agora só faz isso, você não liga mais para mim, vamos dizer assim. Tem outro que fala assim, nossa, eu adoro dizer que eu tenho uma analista que faz e faz. Cada um vai fazer um uso a partir da própria história. E você vai conseguir entender qual que é a história da pessoa a partir disso, entendeu? Agora também, Chico, tem uma história assim, né? Imagina o Freud em Viena, na virada do século XIX, com aquela comunidade desse tamanho, aquilo era uma Vila Madalena, onde todo mundo se conhecia. O Freud conhecia famílias das pacientes dele. Imagina se tinha toda essa abstinência. Não é possível. Todo mundo sabia quem era ele. Todo mundo sabia quem era ele. Sabia que a Marta tinha 6 filhos com ele, que ele era judeu, que ele ia na sinagoga, enfim, tudo. Aquela vidinha, aquele mundinho dele estava totalmente colocado ali, né? Então é uma ilusão da gente achar que o analista vive debaixo de uma pedra, sai para te atender, depois volta para debaixo da pedra e ele não tem uma vida. Só que a gente tenta se haver com isso na sessão analítica. Eu acho que é mais importante e o mais difícil, que as pessoas mais, às vezes, subestimam, é que na sessão de análise eu me abstenho. Eu não julgo, eu não moralizo, eu não dou palpite, eu não aconselho. Isso é muito difícil, né? Então eu posso atender pessoas que acreditam em coisas que eu não acredito, professam coisas que eu às vezes até abomino, porque eu não estou lá para entrar nesse lugar. O lugar é da pessoa. Então, ali eu preservo. A minha vida é minha vida, fora, e vai ter os efeitos que tiver ter, porque eu não vou abrir mão da minha vida, né? Mas você acabou, como eu disse no seu último livro, Análise, se revelando muito mais do que as pessoas... Se revelando mais, não é se dando completamente a conhecer, porque... Impossível. No Análise, eu dei um passo a mais nesse sentido, de fato. Eu acho que eu não conheço um texto, eu mesma não conheço um texto assim, mas ele foi, curiosamente, fruto da minha análise, né? Chegou um momento, na minha própria análise, que eu entendi que a escrita tinha uma função importante para mim.
A psicanálise fala muito dessa questão da função da escrita para todos nós. Mas no meu caso eu precisava escrever algumas questões que me perturbavam muito, alguns restos de análise, dar um destino para eles. Então eu fiz isso na minha última análise, mas eu tinha uma questão que até aparece no meu trabalho, no podcast que eu faço, que é tornar público, era mostrar que tem dignidade nas histórias de família, que é uma bandeira para mim. Escutar as pessoas e ouvir as histórias de família delas e falar, olha, não tem história que não seja digna o suficiente para ser contada. Toda história merece ser contada. Porque você conta a tua, o outro conta a... Eu fiquei 30 anos ouvindo histórias de família, de pessoas que... Você começou há 30 anos? São 30 anos de clínica, né? Então, são 30 anos ouvindo principalmente as pessoas dizerem, eu tenho vergonha da minha história, porque eu fui criada pela minha avó, não pelo meu pai, pela minha mãe, porque o meu pai me abandonou, porque a minha mãe me batia, porque meu irmão me abusou, sabe? Como se a pessoa devesse ter vergonha da própria história. Porque eu cometi erros, porque eu cometi erros, porque eu fui uma péssima mãe, porque... Então, como se a tua história não fosse digna. E grande parte da análise é falar, bom, humanos, né? A gente se responsabiliza pelas coisas erradas que a gente fez, a gente paga o preço pelas escolhas que a gente fez, mas isso é humano. E então, publicar a minha história foi um jeito de me haver com a minha vergonha também. Com a vergonha que eu tinha de alguns episódios, de alguns acontecimentos. Foi botar isso para fora também te dá mais segurança de tocar para fora. Profundamente analítico. Foi profundamente analítico para mim. E a escrita, ela... Teve passagens na escrita que me obrigaram a ver coisas que eu não vi em 30 anos de análise. Porque, assim, eu comecei a análise com 17. Fiz várias terapias, porque a primeira análise foi péssima, eu fiz umas terapias e depois eu fui realmente fazer análise já com 30 anos. Então, faz 30 anos de psicanálise, né? E nesse processo, tem coisas que eu só entendi quando eu pus no papel. Que é uma coisa chocante, Chico. Não sei como é que é a tua relação com a escrita, mas isso para mim foi assim... O meu grande problema é que eu começo a escrever, depois eu releio e mudo tudo. Aí eu releio e mudo de novo. Isso não é problema, isso é o modus operandi do escritor. É sempre assim, a gente tira o cabo e a faca e acha que está com a mesma coisa no final, né? E antigamente, quando eu trabalhava em jornal, trabalhei em jornal impresso, né? A gente escrevia na máquina de escrever. Sim. Né? Até com carbono. Você escrevia, e depois que você escrevia 4 laudas para uma reportagem, para uma matéria, né, você entregava para um cara chamado copydesk, que era o cara que fazia correções de português e de organização da escrita. Fazia uma edição mesmo. Faz. O copydesk, a primeira coisa que ele faz é mexer no seu texto ou não mexer, ou mexer muito ou mexer pouco. Mas eu achava que era só português, assim, não achava que editava muda, às vezes, mesmo. edita para mandar imprimir no jornal. Né? Então, eu fazia 4 laudas, achava que estava bom, às vezes o cara nem mexia e era publicado assim. E hoje tem um problema. Porque eu entregava e falava, ótimo, está feito. Hoje, eu começo a escrever no computador. Quando eu escrevo 4 laudas, que eu começo a voltar para reler o que eu escrevi, sobra meia. O resto eu cortei todo. Vê se não tem importância, que não tem. Então é um grande problema. Como você disse, serve para você refletir. Sim. Mas para publicar, eu não sei, eu acho muito difícil. Mas eu vivi experiências, por exemplo, eu fui escrever muito ingenuamente, olha que divertido, 30 anos de divã, tá? Eu fui escrever muito ingenuamente que o meu pai tinha uma amante com quem ele tinha tido 2 filhos. Aí o papel falou... É a verdade da sua história. Aí o papel falou, conta melhor, eu tô brincando, o papel falou, conta melhor essa história. Quem que tem uma relação com uma mulher durante décadas, com 2 filhos, como é que você pode chamar essa mulher de amante? Quando eu fui escrever, saiu. Amante, aí você mudou. Meu pai teve 2 famílias, Chico. E vocês sabiam? Sabíamos que meu pai tinha essa amante com 2 filhos, porque, mas isso era contado como a outra mulher. Mas quando eu fui escrever, já eu com 60 anos, eu falei, meu pai teve 2 famílias. De repente, os filhos daquela relação falavam assim, a outra mulher é aquela, sua mãe. Quer dizer, assim, tinha a oficial, mas a outra era uma família também. Uma família desprestigiada, uma família vilipendiada, uma família que também sofreu essa coisa do filho bastardo, que nem se fala mais hoje, mas assim, esse outro, entendeu?
Então, poder escrever que ele teve outra família dá uma outra dignidade a essa mulher. Mas a primeira coisa que você escreveu é que ele teve um amante. Depois você mudou. Aí o papel devolveu, falou, amiga, isso aqui não fica de pé. Essa história não fica de pé. Que legal. É muito legal, mas eu tive vários momentos assim, que a escrita me obrigou a repensar coisas que eu falava em análise assim que nem uma boba alegre, entendeu? E que não ficaram claras para mim. Então, teve um processo analítico na escrita, teve um efeito analítico, né? Eu acho que tem para os autores, eles também, eles dizem que eles começam um personagem, o personagem muda, morre, entra outro, o principal vira secundário. São coisas que o papel obriga, né? Vai obrigando a transformar, né? Bom, mas você começou a fazer essa análise há mais de 30 anos, né? Naquela época não existia internet, não existia smartphone. Né? Como no tempo do Freud, era um lugar completamente limitado, né? Pequeno, como você disse, e mudou muito, e as relações eram completamente diferentes. Do seu tempo para cá, nesses 30 anos, houve uma aceleração enorme da informação, da comunicação, da exposição de pessoas. Sim. Quer dizer, quando uma pessoa vai ao seu consultório e deita no divã, já não é simplesmente aquela pessoa, né? É a pessoa, um país, um tempo, uma cultura, está tudo empacotado ali, né? Porque não é mais aquela pessoa que você podia individualizar melhor no passado, né? Então, mas a gente quando escuta, porque o que a gente escuta, né? Diferentemente do seu trabalho no qual você escuta a história, que eu vejo que eu faço isso no podcast, eu escuto a história, e vou colecionando essas histórias, aquilo vai me formando um país na cabeça, vai formando a questão de gênero, vou vendo, nossa, as mulheres negras que vêm aqui falam isso, as mulheres isso, os homens falam aquilo, vai formando um desenho. No consultório, a gente está buscando os lapsos, né? Os lapsos, a gente está buscando, a pessoa fala assim, aí a minha irmã... Opa! E a pessoa falando, desculpa, eu estava falando... Não, desculpa não, amigão. Irmã, você falou. Você falou. Então, você não quer a história redondinha, você quer as arestas, você quer as frestas, você quer as esquisitices, você quer... É ali que a pessoa começa ali que a descobrir o que ela estava inconsciente. dizendo, né? Mas ali surge o inconsciente. Como eu trabalho com essa coisa bizarra que é o inconsciente, ele só funciona ali naquele setting. Às vezes as pessoas acham que o psicanalista fica interpretando elas. Meu, não é assim que funciona, porque tem coisas que só funcionam ali naquele espaço. A gente combinou que eu vou te ouvir de um jeito muito específico e que você vai soltar a língua e falar o que vier pela cabeça. E vão vir essas coisas e a Pode gente falar o que você quiser, que eu não vou fazer nenhum julgamento. Então, assim, é uma conversa de louco que acontece na clínica, né? E ali aparece esse um. Então, por exemplo, acho que um exemplo legal para isso que você trouxe, que é muito interessante, durante a pandemia, é raro, hein, que a gente tenha uma população inteira e o mundo inteiro vivendo mesmo trauma. Eu nunca tinha vivido nada parecido com isso. Então, todo mundo que deitava lá, para além das suas histórias particulares, estava vivendo uma pandemia. E um pandemônio, porque a gente tinha problemas políticos gravíssimos que se arrastam até hoje, né? Então, as coisas estavam juntas ali, um governo autoritário e uma pandemia. Então, não tinha... E um pânico, né? Não sei se eu sobrevivo a isso, se meu pai, minha mãe, minha tia, meu amigo, né? Sim, perdendo parentes. Em 3 dias, eu perdi um amigo em 3 dias. Exatamente, avós que não podiam ver os netos, que viviam para os netos, mas 1000 histórias. Só que, veja, cada um... Então, você tem uma coisa macro que está afetando a todos, isso é raríssimo de acontecer na clínica, tipo uma guerra mundial, uma coisa assim. A pessoa deitava lá, cada um falava uma coisa absolutamente única sobre aquilo. O que é? Não, cada um. Então tinha pessoa que ficava... você fala única, diferente, cada um falava uma coisa. Então um ficou totalmente panicado, o outro que tinha pânico deixou de ter pânico porque foi para dentro de casa se sentiu mais seguro. Você tinha pessoas que tinham distúrbios psicossomáticos, você tinha pessoa que deprimia, você tinha pessoa que começava a beber, tinha pessoa que parava de beber. E você tinha, por exemplo, um paciente psicótico que não entendia nada que estava acontecendo. E falava assim... Eu não sei mais como pede, eu vou ficar sem comer, porque agora eu não posso ir mais no meu restaurante. E você tem que falar, cara, pede um que te entreguem, porque a pessoa, não é que ela está sob aquela pressão, mas ela faz aquela cisão psicótica. Então,
você tem cada um, mesmo diante do mesmo mundão, responde de um jeito único. E a psicanálise está interessada nisso. A psicologia está interessada em pensar como a população brasileira reagiu psiquicamente. De um jeito da saúde mental, a psicologia. A psicanálise quer saber como que a fulana de tal, que antes da pandemia estava vivendo surtos de pânico, vai se haver com o fato de que agora ela vai ficar dentro de casa porque tem que ficar. E o que aconteceu com ela? Como é que ela resolveu este problema? Ela que tem que resolver. Ela que tem que ser escutada para a gente poder falar sobre isso, né? Então é individualíssimo. E o que é que acontece com você, uma pessoa instruída, quando um paciente chega e diz assim, isso acontece com todo mundo vai morrer mesmo, né? Uhum. Agora, eu não vou tomar vacina, sou contra a vacina, na minha casa ninguém vai tomar vacina. E aí como é que fica... Olha, como é que fica a psicanalista em silêncio ouvindo isso? Então, mas eu tenho que ajudar a pessoa a entender, porque a gente tem uma questão interessante na psicanálise que é a ética, né? Então, assim, eu não posso decidir por ninguém. A pessoa fala, eu vou me suicidar. Eu não vou decidir, vou fazer um aborto, vou me suicidar, vou tomar vacina, eu vou ter ou não um filho, caso ou não vou tomar vacina, não vou deixar ninguém lá em casa, nem meus filhos, ninguém tomar vacina. Exatamente. Não então, é lícito dificilmente essa pessoa vai estar... Vamos conversar sobre a vacina. Poucas dessas pessoas vão para análise, tá? Mas tudo bem. Uma vez que as pessoas estejam lá, que acontece, tá? Para mim, como eu tenho uma posição ética na qual eu não posso opinar, eu ajudo, porque veja, se ela chega e fala para mim, ela está falando, tem uma demanda nessa fala. Ela está esperando que eu diga, como assim? Qualquer coisa, né? Se eu não falo nada, eu posso perguntar, e por que você está contando isso? O que você... E aí a pessoa, você vai dando corda para a pessoa e descobrindo, porque o Messias falou. O Messias, nossa, que nome interessante, né? É como se fosse Deus para mim. Sei lá, estamos delirando aqui uma mito, conversa. Né? Você entendeu? Nossa, mas Deus fala. Quer dizer, a gente vai ajudando a pessoa a entender de que lugar ela faz essa escolha, para que ela realmente faça essa escolha. Qual for. Isso parece muito, né, pelo menos do conceito, antes da psicanálise, o conceito do padre, do confessor. Uhum. Que ouvia no confessionário coisas absurdas e era proibido de interferir. Uhum. Né? Até tem um filme lindíssimo do Roma, Cidade Aberta, do Rossellini, né? Que é a história de um padre que fica sabendo de um monte de coisa que ele não pode falar. Mas então, um cara chega mas ele no perdoa, né, Chico? Eu não perdoo ninguém. Ele não perdoa, né? Ele é o intercessor do perdão divino dentro do conceito. Exatamente. Mas ele chega um cara, se ajoelha lá no confessionário, olha que curioso, né? Tem um véu, é porque eu sou mineiro, fui coroinha, conheço, não sei se você já foi um confessionário, o confessionário tinha um véu, você não via ou uma tela, uma né? tela, mas você não via, ele também não te via. Então, tem uma similaridade aí. Então, né? O Foucault vai falar disso. Agora o cara chega e diz assim, o negócio é o seguinte, eu já cometi tais e tais e tais pecados, agora tem um que eu não perdoo, né? Eu estou armado e eu vou sair daqui, eu vou matar esse cara. E ele não pode se mexer, porque ele não, é um juramento dele para Deus, né? Na cabeça do padre que acredita nisso. Ele não pode falar, não, eu tenho que avisar o cara que vai ser morto, ou a polícia, alguém. Tem alguma coisa parecida? Olha, muito legal. Sabendo disso? Muito legal você falar isso, porque assim, o Foucault ele vai fazer essa analogia entre o confessionário e o divã, né? Que é o confessionário do século XX, né? Mas tem uma questão que a gente não... E o Freud vai falar do futuro de uma ilusão, né? A diferença entre a religião e a ciência, né? Na religião você tem um dogma, você tem uma fé e aquilo está escrito na pedra de algum jeito, é da ordem da fé. A psicanálise ela tem uma ética radical. E isso coloca o analista para se haver com os atos dele. Então, essa pessoa, no caso o padre, ele está projetando, enfim, ele acredita que os atos dele estão cobertos por Deus.
para nós, psicanalistas, a gente tem que se haver com os próprios atos, né? Se soubesse que uma pessoa está armada, saindo do meu consultório para matar alguém, eu interferiria com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Ou para se matar. Inclusive, a gente tem um pacto muito claro. Que você disse da questão da vacina, você tocou nisso, o cara fala, eu vou me matar e tal. Sim, sim. Mas na vacina, então... Eu não posso impedir um suicida de se suicidar. Agora, na vacina, eu entendo que a gente consegue mais tentando escutar o sujeito profundamente do que tentando convencê-lo, porque ele já não foi convencido pela ciência. Então, eu tenho que entender aonde que a coisa está enroscando. Eu tenho supervisionandas muito preocupadas com certas situações concretas, né? Então, a pessoa vive na periferia, passa fome, precisa de assistência social. E ela entra lá com um psicanalista, ela ou ele, e fala, nossa, Vera, mas eu não posso fazer nada por essa pessoa, porque eu não posso dar a casa que ela precisa, não posso dar as condições materiais que ela precisa. Não, de fato você não pode, você não é assistente social, você não trabalha para o governo, você não pode mesmo. Agora, você pode escutar de um lugar, e isso, você tem uma bala de prata só. Se você for tentar ser assistente social, você não vai ser, e se você não escutar, você não vai ser psicanalista. Então, dê para a pessoa a dignidade de ser escutada. Porque mesmo quem está passando por uma situação de muita penúria, quer ser reconhecido no seu sofrimento, quer ser tratado como igual, quer ser tratado como uma pessoa que merece ser ouvida. É isso que a gente faz. A gente não faz outra coisa. Se você quiser ser assistente social, vai ser. Não tem problema nenhum, mas não é a mesma coisa e é uma pretensão a gente achar que a gente pode... Então, assim, ao escutar a pessoa, eu tenho muito mais chance de fazer com que ela entenda de que lugar ela está correndo esse risco para si e para o outro, do que se eu falar, não, você tem que tomar vacina. Você não convence ninguém, Chico. A gente não convence ninguém, a pessoa faz o que ela quer. E se for convencer, pior, porque você está num lugar de sugestionar o outro, ficar no lugar de um grande saber, e o outro fica ali achando que você é o Messias. Eu não estou também para bancar de Messias, você entende? Não, você não tem cara de Messias. De 6 para meia dúzia, né? Você fica na mesma coisa. Só trocou Messias, passou do outro para nós. Você pode e deve fazer perguntas que ajudem aquela pessoa a pensar numa dimensão que ela não tinha pensado. Por que ela está fazendo alguma coisa... Não sei se seria correto aplicar a maiêutica socrática, que é o aprendizado através, né, de inquirições. Exatamente, exatamente. O psicanalista, ele responde muito pouco, ele pergunta de que lugar que você está pensando, ou fazendo, ou repetindo, ou escolhendo isso. Né? Porque não adianta, por exemplo, uma mulher que vem e apanha do marido... mas você não pode ficar com esse homem que bate em você. Tá, mas eu preciso entender de que lugar ela está escolhendo esse homem, porque senão ela rompe com esse, porque a analista mandou, como se a gente tivesse esse poder, e volta para um outro igual. Porque a questão é dela, a questão é por que ela se enrosca nessas relações, né? Por que ela continua com aquele cara que faz mal a ela? Ela tem que descobrir. Exatamente. Que não, talvez haja um motivo. Que não tira nada da culpa dele, nada. Né? Ele é um cara violento, mas assim, por que ela acha que ela merece apanhar? Por que ela acha que ela merece um homem a qualquer custo, mesmo que batendo nela? Então, esse é meu papel. Se eu entrar com o julgamento e fizer o que a família toda fala, larga ele não vale nada, as amigas falam, eu perco a única coisa que eu poderia fazer de específico, que é fazer com que ela se escute de que lugar que ela faz essa escolha, de que lugar ele escolhe não tomar vacina. Porque se ele traz para mim a história da vacina, ele não está contando, ele está perguntando. Agora, tudo isso vai ficando cada vez mais difícil, que eu comecei a falar, né, sobre isso, nesse mundo digitalizado do smartphone, que a quantidade de informações que as pessoas recebem e, ao mesmo tempo, a reação delas a essa informação. Eu vi você numa entrevista, se não me engano, com o Marcelo Taz, vocês falando sobre Instagram. Né? Como é que as pessoas começam a moldar o próprio comportamento por postagens que faz no Instagram? Fala um pouco sobre isso. Olha, isso é um assunto, assim, a gente é testemunha, né, Chico, da era mídia, né? Hoje eu valorizo muito o currículo, porque eu sou pré-era mídia. Por isso que eu disse, você passou por esse processo. É maravilhoso quem teve uma experiência robusta antes da era mídia,
que muda tudo. E acho que a gente tem muito para trocar com as gerações. Talvez nós sejamos a geração de pessoas idosas que tem mais para trocar com as gerações anteriores, porque eles não têm ideia do que era ler, atender um telefone quando tocava ou não atender, toda a relação com o tempo, a relação com o corpo, a relação com o erotismo, a relação com o sexo, a relação com os filhos. A gente viveu uma coisa que quando a gente morrer, vai acabar com a gente. A gente é aquilo que era antes e o que é agora, né? Exatamente. Aí você tem a era mídia, que eu acho que nós temos que correr atrás para saber o que é, porque é a nossa atualidade, mas ela já tem as pesquisas mostrando que existe um achatamento profundo da subjetividade. Porque a subjetividade, ela requer tempo, silêncio, escuta, tudo que a internet corta, né? Então, ChatGPT te responde imediatamente, né? O Zap é tudo imediatamente, é tudo sem reflexão, é tudo dopamina rápida. Então, aquele prazer que você estuda e tem aquele insight, né? Aquele prazer de entender, aprender alguma coisa, que vem depois uma ralada sem fim, aquela dopamina que vem, nossa, entendi isso daqui. Às vezes a pessoa tem mais prazer em fotografar o prato que vai comer do que comer mas aquilo, você imagina, né? É uma droga, é uma heroína, é uma coisa absurda, porque é uma dopamina sem fim. E o cérebro, ele é feito para capturar a dopamina. Então a gente está viciadão nesse negócio. Agora, a gente tem uma experiência anterior, que era receber essa recompensa da dopamina depois de um esforço. Essa geração... Explica como é que é esse processo da então, dopamina. Você vai... Entender bem. Você vai lá, você está estudando uma coisa que você não entende. Eu estou falando de estudo porque o estudo é uma das coisas que mais libera dopamina para mim. Você está lá, você não entende, você estuda e de repente você tem um insight e fala, nossa, era dopamina isso. É um hormônio. É um hormônio que te dá essa sensação de prazer. O cérebro, né? Que é liberado, né? Você tem em si, mas quando você tem o prazer, ele é liberado. Né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem as refeições em grupo, elas liberam também outro hormônio do prazer, que é serotonina. Que você senta, simplesmente porque você senta. A comida pode estar meia boca pra caramba. Você sentou com seus amigos, os seus entes queridos, em volta de uma mesa, serotonina. Agora, quando está cada um com o seu pratinho, numa sala, comendo qualquer coisa, sem olhar um para o outro, você já é outra experiência. Então, essa liberação desses hormônios que nos dão prazer, ela é custosa, não é o tempo todo. Só que a gente está com um sistema de circuito fechado das telas que faz liberar a dopamina. Mas sempre uma dopamina meia porcaria, que você precisa de mais, não tem a satisfação. É uma droga. É uma droga, mas é a maior droga que já foi inventada, de fato, não é uma expressão isso, é uma droga mesmo, porque ela faz o que as drogas fazem, liberam um prazer que o cérebro fica atrás, né? Da nicotina, fica atrás do álcool, fica atrás de todas essas substâncias. E a tela, ela tem essa função. Por isso que a gente fala, nossa, agora eu não vou usar quando você pegou. Não é porque você é um idiota, é porque você está drogado. E você tem que fazer um trabalho de abstinência mesmo para começar. Então a gente tem, e agora, tudo bem, você está drogado numa coisa que poderia ter um efeito que nos psicodélicos, né, poderiam ter um efeito de autoconhecimento, sei lá. Você está drogado numa coisa que achata a subjetividade, que te empobrece psiquicamente, que diminui teu repertório de relações humanas. Por exemplo, a gente está numa geração agora que tem muito mais distúrbios de autoimagem, que tem muito mais automutilações, aumento da depressão, aumento da ansiedade, das doenças psicossomáticas. Uma geração que transa muito menos, tem muito menos vida sexual, que consome muito mais pornografia. Então, a gente tem estudado os efeitos da era mídia nessa primeira geração de boi de piranha, né? Primeira geração que foi tomada por isso daí. E a gente tem que correr atrás para ver como é que a gente consegue estabelecer melhores termos com isso que não tem mais volta. Não tem mais volta, a gente vai... É que nem a luz elétrica, não vai voltar antes. Quando a gente consegue que nas escolas não entrem mais celulares nas crianças, é uma conquista gigantesca. Por que a gente deu essa porcaria para a molecada ir para a escola com a televisão, com o telefone, com a máquina fotográfica? Tudo junto. Tudo junto no alcance da mão, entendeu? Então, isso é uma conquista. A conquista também de vamos combinar que você me manda um negócio e eu só respondo antes do almoço, na hora do almoço? Ou não, eu acho no fim horrível do dia? Porque eu recebo milhares de mensagens de WhatsApp, porque meu telefone é público, todo mundo sabe, quem quiser saber meu telefone descobre. Me manda mensagem por WhatsApp e eu não respondo. Eu não respondo porque eu não vi.
Sim. E às vezes assim, oi Chico, posso te ligar? Aham. Aí eu fui, 3 dias atrás a pessoa perguntava, Sim. por que não ligou? Pô? Se eu não pudesse atender, eu não atenderia. Então, voltar a usar o telefone tipo, toca. E eu Toca, atendo e eu vou quando atender der. se eu puder. Exatamente. Se eu não puder, pelo menos eu sei que alguém tocou, porque fica E registrado. tem uma questão do trabalho, né? As pessoas não tem mais, é 24/7, porque você manda mensagem. Eu mesma me vejo mandando uma mensagem para minha secretária e falo, nossa. Aí eu apago correndo, mas ela fala, chefa, já tem alguma coisa aí para mim? Eu falo, nossa, desculpa, eu não vi o horário, porque é uma coisa que está na tua mão, entendeu? Então tem várias coisas que a gente tem que fazer para aprender a usar esse trem. E você começa a responder sem refletir o que você está falando, né? Sim, sim. Não, e tem coisas muito invasivas, né? Muito invasivas. Da pessoa fala, meu fulano me deu o teu contato. E você fala, mas assim, sério, assim. E às vezes às vezes você está esperando uma ligação importante e você atende, não tem nada a ver. Você já encontrou paciente que se complicou muito por ter respondido no WhatsApp ou no Twitter do passado, sem pensar o que estava fazendo? De responder... De responder alguém que fez alguma pergunta ou alguma provocação que foi feita. Isso é comum? Olha, tem milhões de situações desagradáveis desse uso, né? Milhões. Pois isso exatamente eu não saberia te dizer. Sim, mandar coisas comprometedoras para a pessoa errada, mandar nude para a pessoa errada, falar mal de um e mandar por e-mail do outro, ou do zap do outro. Mas botar em grupo. Mas, por exemplo, exatamente, né? Famílias rompidas, né? Mas o que eu vejo é algumas pessoas que não conseguem entrar na sessão sem estar com o celular e, às vezes, sem responder o celular em sessão. A sessão tem meia hora, 45 minutos. E a pessoa meio que não pode... Vai acontecer o quê nesse tempo, sabe? O que vai acontecer? Como se o mundo fosse acabar e eu não estivesse com a mão ali. Mas a gente tem que aprender a arranjar um jeito de mexer com isso. A gente ainda não conseguiu. E uma outra coisa que a gente está falando de Instagram, né? Criou-se... Eu vejo, às vezes, eu não frequento muito o Instagram, mas às vezes eu entro no perfil de alguém e está cheio de fotos. Uhum. Fotos das pessoas curtindo a vida e sendo Adoidado. muito felizes. Né? Todo mundo feliz. Eu falo assim, pô, que droga, né? Que merda. Só esse pessoal é feliz o tempo todo, eu não consigo ser feliz o Mas tempo você sabe todo. que isso já foi mensurado, que isso tem efeitos depressivos em quem vê, e a quantidade de likes também. Tanto que ficou uma época... Quantas pessoas curtiram? E teve uma época que... Porque é uma falsa popularidade, é uma falsa medida de amor, é um lugar de reconhecimento, né? O reconhecimento hoje passa pela imagem. E as imagens, elas são uma ilha de edição. Eu fiz uma brincadeira um dia que eu estava lá no meu bairro, na Vila Madalena, eu fui na feira, comprei uns negócios, aí eu passei numa livraria, aí eu tomei um café, aí depois lá perto tem o Museu Tomiotá, que eu vi uma exposição. Se você tirasse a foto da bancada com aquelas frutas coloridas, de um cafezinho, dos livros e do museu, uau, né? Parece que é o dia mais banal do mundo. Era feira, café para ficar acordado, comprar um livro rapidinho, passar numa exposição. Parecia que eu tinha tido... a foto dá um ar, glamoriza a cena. É uma cena patética, de feira de sábado, entendeu? Mas ela tem esse efeito glamorizador, né? Gourmetizador do teu dia a dia. Você só pega os melhores momentos, sempre sorrindo, sempre achando tudo lindo. Quem vê acha que a vida é uma glória permanente e acha que a vida dela que está vendo é uma porcaria. E isso é um fator depressor mesmo, ele deprime a pessoa. Ou seja, doença mental, né? A gente vai caminhando para um risco de saúde mental. Agora você pega um adolescente que não... todo mundo acha que é obrigado, né? Eu sou obrigado a ser feliz assim. Porque exatamente. Ninguém quer ser infeliz. Mas essa crítica que eu acho que eu e você já temos por uma questão de idade, a gente já olha e fala, a vida não é isso, porque eu sei como é que é a vida. Para uma pessoa de 13, 14 anos, fala, tá todo mundo se divertindo, menos eu aqui, e vai ficando, vai distorcendo o desenvolvimento da criança, né? Porque ela fica achando que a vida é like, né? Quem é jornalista, como é o meu caso, ou trabalha, ou é um ator, uma atriz, né? Uhum.
primeira coisa que as pessoas olham é quantos seguidores ele tem. Sim, sim. Como se isso tivesse extrema importância, né? Tem tantos seguidores. Tem uma brincadeira Se você lá em quiser casa. monetizar, sim, você vai estar buscando ganhar É trabalho, né? Mas as pessoas querem, né? Fulano tem 50 milhões, 30 milhões de seguidores, é um gênio, não é nada, às vezes o cara não é nada. Chico, eu tenho uma piada lá em casa, interna, uma piada com meu marido, que eu falo assim, olha, Júlio César, tem já quantas mil pessoas para me doar um rim? Aí ele fala assim, conte só com o meu. Na hora do perigo. Conte só com o meu, amiga, não conte com esses daí, porque isso aí é tudo like. Mas, enfim, eu acho que sim, eu acho que a gente está vivendo essa distorção dessas relações, né? Como se esses seguidores fossem pessoas com quem você estabelece uma relação de verdade e uma medida praticamente uma medida do amor, né? E isso traz profundas complicações, né? Para a saúde Psicológicas, mental. para a saúde mental, porque a pessoa tem isso, se sente gratificada, acha que tem muitos seguidores, a vida está boa para ela, mas amanhã ela pode ser cancelada. Se ela for cancelada, é tragédia. Sim, ela morre, né? É tragédia. E eu acho que tem também uma coisa que a gente esquece, que a gente tem batalhado bastante. Eu faço no meu Instagram, eu faço o fim do expediente, né? Quando chega umas 6 horas, eu falo, boa noite, até amanhã. Rede social é trabalho, final do expediente. E no fim de semana eu faço isso também. Porque a gente tem que conscientizar as pessoas de que rede social é trabalho. A gente está trabalhando para as big techs. Ponto certo. Assim, é isso. A gente está trabalhando para esses caras. Porque eles precisam ter muita gente. E o modelo de trabalho é esse. Faturarem. E se tiver hater, é melhor ainda. Se você postar alguma coisa que vem hater, é melhor ainda. Então, quanto mais bafão tiver lá dentro, mais a coisa funciona. Você está trabalhando de graça, sem perceber, achando que está se divertindo. E eu acho que se você está trabalhando conscientemente, eu sou influencer, eu ganho dinheiro fazendo... Ok, mas você está consciente, você está pagando o preço disso aí, você está sabendo, né? Mas a maioria absoluta das pessoas está só trabalhando, viciadona, e sem botar limite numa rede que quem está ganhando dinheiro não está nem no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa se conscientizar disso daí. Que foi o que a gente criou, eu com o Pedro Inouye, que é a greve das redes, né? Já que a gente acha que eles exploram a gente faz greve. A gente fica um dia sem, 2 dias sem, e tenta sair todo mundo, tenta levar as pessoas para ficarem sem rede um tempo. Criar uma nova etiqueta das redes. Eu respondo quando eu quero, eu fecho a minha rede, você espera eu responder, entendeu? Mas a greve no sentido original da greve, né? Lá no começo, a greve era uma maneira de você pressionar o patrão, o proprietário dos meios de produção, né, para mudar o comportamento em relação a você. Você sozinho, não adianta você fazer a greve disso aí. Exatamente, mas por isso que era uma campanha. É uma campanha, a gente tenta juntar para ver o maior número de pessoas fazerem um apagão. E a gente, assim, é uma iniciativa que a gente foi fazendo, mas tem muita gente fazendo isso. Eu vejo jovens, mais jovens, tentando desligar. Minhas filhas entram pouquíssimo no Instagram, é raríssimo, raríssimo. Elas já são, uma tem 27, outra tem 24, e elas acham um porre absoluto, elas estão muito ligadas nisso. E tem grupos, hoje a gente já tem, por exemplo, em Londres, eu acho que na Holanda, mas esse modelo está chegando no Brasil, que são, olha, pra gente é engraçado isso, Chico, são lugares nos quais as pessoas não podem entrar com o celular fica fora, e elas passam 2, 3 horas jogando, conversando, bebendo, ouvindo música. Elas têm que ir para um lugar onde elas pagam a entrada para aguentar ficar em grupo com outras pessoas sem o celular. O que é isso? Isso significa que a gente deseja ficar sem o celular, mas a gente precisa fazer isso coletivamente, senão a gente se sente excluído, se sente isolado. E aí as pessoas estão criando essas pequenas ilhas, elas pagam para ir. Pequenas ilhas, que eu digo, quase de suporte mútuo, assim, para ficar sem celular. Vê se não é da ordem da drogadição. É totalmente da ordem da drogadição. Nós temos que fazer um combinado coletivo, que nós vamos diminuir juntos o uso disso daí e vamos tentar nos encontrar presencialmente o máximo possível. Essa questão do smartphone, principalmente, se continua como está, isso vai destruir personalidades completamente, né? Sim. Você falou, cria um modelo de felicidade. Eu tenho que ser feliz o tempo todo, porque eu estou vendo aqui, todo mundo está feliz. Eu tenho que ter muitos seguidores, eu não posso decepcioná-los. Você passa a agir
de maneira a agradar. Você não é mais você. Aham. O que acham de mim? Exatamente. Eu digo, eu estou pouco me lixando, quer dizer, não é completo, porque eu não dou conta disso, mas eu sempre digo, até digo para minha mulher, não, mas o que vão dizer? Foda-se o que vão dizer. Eu sou assim, eu vou ser assim. Mas não pode. Às vezes você cede, mas você tem que se esforçar para falar, sou o que eu sou. Sou eu comigo, com a minha história e com os problemas que eu posso criar. Olha, psicanaliticamente tem implicações bem graves, porque a gente tem uma questão desde que está com 2 anos de idade, mais ou menos assim, 1 ano e meio, 2, que é a formação do eu. O eu é uma autoimagem, eu tenho uma autoimagem, né? Sou assim, eu sou bacana, eu sou a filhinha do papai, eu sou bonitinha, pode ser até uma autoimagem ruim, mas a gente tem uma autoimagem. Só que a autoimagem, ela é uma ilusão de si, porque a gente é muito mais do que uma imagem, né? Eu sou a queridinha do papai, mas eu também vou lá azucrinar minha irmãzinha, entendeu? Eu sou bonitinha, mas eu também sei ser feinha. Então, e essa autoimagem, ela é frágil. E você vai se deparando com isso ao longo da sua vida, né? Então, você olha no espelho e fala assim, nossa, eu não sou mais uma menininha, né? Eu já sou uma senhora. Você tem que ir fazendo ajustes nessa autoimagem, tem que caber muita coisa nisso aí. E as redes, elas fazem a gente acreditar que a gente é uma imagem. E quando a gente percebe que não é só isso, eu estou lá, faço a minha imagem. Aí aparece qualquer outra coisa, cancelamento. Não dá para viver assim. Ou você faz uma coisa, grava, vamos supor, para botar numa rede, depois você olha e fala, não, eu tô feia, eu estou parecendo velha. Não, você está parecendo o que você é. Exatamente. Aí você tem que gravar de novo para parecer diferente. Sim, e os filtros? Pois é. Como você não pode ser você tem que botar o filtro, porque a imagem... te obriga a ser uma coisa que você não é. A imagem, ela é mais verdadeira hoje do que o que você é. Então, os filtros são aceitáveis. Porque a gente quer ver a imagem, a gente não quer ver quem você é. É isso que é louco. Isso é despersonalizante. Isso é dessubjetivante. Isso é o fake total. Isso é o fake de si mesmo. Isso não é o fake news. Isso é o fake de si assimilado como verdade por todos nós. Se eu puser um filtro... Você sabe que é filtro, mas está combinado que não interessa, porque aquilo sou eu. Porque hoje o que vale é o filtro. Você percebe como isso é psiquicamente desorganizado? Como é que isso vai como é que você sai na rua desorganizar depois? a personalidade? E como é que isso vai afetar a formação da personalidade? Porque a gente, que é pré-era mídia, a gente já tem uma visão de si antes. Se você tem 13, 14 anos... Você não sai de casa, porque fora não tem filtro. Ou então você se submete a tratamentos, cirurgias, e te estropeia todo, te acaba com a vida. Porque a imagem é mais importante do que quem você é. Você mulher tem que ser magra. Aí eu vejo às vezes umas fotos de umas meninas que eu falo assim, tudo assim, ó, fina, sumiu. Né? Parece que saiu de um campo de concentração. Como é que pode? Se achando ótima. Mas não é isso. Sim. Agora, ela se pune para ficar assim. Ela deixa de comer. Que são distorções de autoimagem que são predominantemente em meninas. A gente tem mais em menina muitos casos. Mas o menino tem que ficar bombado. Ele tem que ficar bombado, mas as meninas são muito mais capturadas. Aí você vai ter esses distúrbios mais nas meninas, para quem a imagem já é uma questão. Pois é possível consertar isso? É possível impedir que isso seja completamente dominante e que piore daqui a 5, 10 anos? Olha, assim, eu sou muito otimista, eu sou otimista compulsiva, né? Eu acho assim, a gente é muito difícil, mas eu sempre gosto de lembrar um exemplo um pouco mais simples, que é do cigarro, né? A indústria do tabaco, né? Que era impensável, por exemplo, que não se pudesse fumar dentro de um avião ou dentro de um bar, ou que a gente conseguisse... De televisão, as pessoas davam entrevista. O ginecologista fumava te examinando, entendeu? Mas, e a indústria do tabaco poderosíssima, né? E como o Brasil, por exemplo, conseguiu reduzir dos países do sul global... Muito. Acho que o Brasil foi um dos únicos que conseguiu reduzir o consumo. E por quê? Porque a gente foi lá e encheu o saco, né? Os médicos foram lá e encheram o saco até conseguir alguma coisa. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que lutar para que as Big Techs se dobrem à evidência de que elas
são causadoras de doença mental, que elas afetam a saúde mental de todos nós, mas principalmente da nova geração que já não tem nem o antes. E isso é muito grave, eles vão ter que pagar isso aí um dia. O maior antídoto a isso que a mídia, a internet, as mídias digitais estragam na cabeça, na personalidade, no corpo, na subjetividade, no sim, corpo, o melhor antídoto para isso é a saúde mental, a evolução da saúde mental, então, da psicanálise e tal. O que a gente tem mostrado são as pesquisas mostrando que os efeitos nefastos nessa geração, e a gente pleiteia que as pessoas se conscientizem disso, que os pais tenham apoios para enfrentar isso, que o governo regule isso e que todo mundo junto faça como a questão do cigarro. Nós vamos todo mundo junto tentar fazer esses caras se responsabilizarem pelo produto que eles criaram e que a gente consome e nos faz mal. E, ao mesmo tempo, não é um produto de todo mal como o cigarro. Por isso que a comparação com o cigarro esbarra nisso. Porque a gente está aqui usando isso, a gente pode fazer podcast, a gente pode se comunicar com quem está fora. Tem coisas muito legais. Grupos que jamais se juntariam, por exemplo, mulheres periféricas, negras, estão lá se conversando, e se juntando, e se fortalecendo. Então, isso é legal. Só que para todo o resto a gente vai ter que lutar muito. Mas na saúde pública você precisa atingir todo esse público. Exatamente. Na saúde é um dos grandes marcos que tem sido usado para dizer, olha, vocês estão matando, deprimindo, adoecendo as nossas crianças. Mas é preciso que a saúde mental seja democratizada. Sim. Se torne programa de governo em todos os lugares, sejam acessíveis a todo mundo. Então, Chico, mas a gente tem no Brasil a coisa mais linda do mundo, que é o SUS. A gente tem esse modelo. O que a gente precisa é que os governos façam jus ao modelo que existe só aqui e que é maravilhoso. A gente acabou de ver um rapaz, não sei se é americano, que se acidentou aí. Sim, no Rio de Janeiro. Chegou lá, foi atendido, nunca vi isso, né? Nos Estados Unidos você tem um infarto e morre na porta do hospital porque você não exatamente, tem como pagar. Quer dizer, então, falando, gente, olha isso aqui, entendeu? Então, a gente tem um modelo, o modelo existe, é só a gente continuar, parar de sucateá-lo e defendê-lo e incensá-lo, né? E oferecer mais recursos. E divulgá-lo, você democratizar essa informação. Sim, sim, exatamente. Você tinha um grupo disso, né? Você falou em algum lugar. Você tinha um grupo de psicanálise e democracia. Sim, sim. Que é nesse sentido. Esse foi um grupo, acho que aí já é outro assunto, foi um grupo que se juntou para defender a democracia no momento em que ela estava sendo mais atacada, mas é um grupo que pensa isso. É SUS, é psicanálise no SUS, a gente tem os CAPs. Quando você diz é preciso que a psicanálise chegue e que você tenha para os pobres, os pretos e tal... Você está falando isso, esse grande andar de baixo da sociedade, que é a maioria, 80% da sociedade brasileira, cuide disso como cuida de uma febre, quando tem e toma um... Então, a gente tem duas coisas. Hoje, por exemplo, se alguém me pede uma consulta e eu não posso atender porque meu consultório está cheio, enfim, eu indico um psicanalista de minha confiança negro. A pessoa não vai. Não vai, né? Não vai, Chico. Não vai, eu não estou falando... E essas pessoas, para quem eu indico, são pessoas pós-doutorado, gente que estudou, incríveis, assim. A pessoa é negra, a pessoa não vai. Aí você pensa, a gente hoje tem na periferia de São Paulo vários núcleos de psicanalistas negros periféricos que entraram pelo sistema de cotas na faculdade, estudaram e voltaram para as suas formações em psicanálise. E eles fazem os seus próprios coletivos. E a gente tem que ajudar esses caras a se formarem. É muito importante, porque eles vão atender na região deles, eles vão atender a população que é deles. Eles não querem sair de lá, eles querem atender as pessoas do mundo deles, entendeu? Que eles entendem muito melhor do que quem está aqui no centro. Agora é preciso que mais gente tenha consciência disso e que os próprios meios de comunicação, jornalistas e tal, divulguem esse tipo de pensamento. Exatamente. Que as pessoas sabem que podem recorrer a isso. A gente precisa dar consequência pelo que a gente colheu no sistema de cotas.
que é toda uma formação de pessoas negras, jovens, que chegaram ao ensino superior e que agora podem continuar, se tornar o que quiser, médicos, psicanalistas, e a gente tem que começar a ser atendido por essas pessoas, ouvir essas pessoas, dar valor para essas pessoas. E confiar nessas pessoas. Totalmente, é a nossa população, é metade da nossa população. É isso, vamos para terminar, né? A coisa que eu queria falar desde o começo, a gente podia ficar horas conversando aqui, eu tenho tantas coisas para te perguntar, mas não vai dar. O tempo exige. O Brasil precisa deitar no divã? O Brasil? Precisa. O Brasil precisa deitar no divã. O Brasil está doente. Está doente. Mental. Deitar no divã é pensar a sua própria história, é escutar seu sintoma. Se o Brasil pensasse a sua história... Para pensar a história, precisa deixar o celular, ou pelo menos usar o celular para ler o passado. Né? Exatamente. Entender o que foi a ditadura, entender o que é... Como a nossa democracia é ainda pequena em termos históricos, entender o que foi a escravidão e o que ela é hoje, como ela repercute hoje. Como é que o negro até hoje é escravizado. Como o sintoma revela que a coisa nunca saiu daqui, ela continua só repetindo. Isso é o que você faz numa análise. É o que se faz numa análise. O Brasil precisa deitar no divã urgentemente. Agora, quando você tem milhões de brasileiros, que são milhões, que acreditam num cara que repete a exaustão. Eu sou 3 Is, imbrochável, né? Imorrível e... Né? Imbrochável, imorrível, o terceiro esqueci o que é, mas é uma outra bobagem dessa, né? Acho que ele deve achar que é um verbo que diz que ele não seria preso nunca. Impresível? Impresível? Imbrochável. Alguém se lembra aí? Os 3 Is, é imbrochável, imorrível. E, bom, de qualquer maneira, essa pessoa atrai milhões. Porque o país tem, e é importante, eu acho que uma das graças da internet é que a gente se viu no espelho, a gente viu que a gente tem ali um traço conservador negado, um traço ultra-racista, classista e negado que apareceu. A gente está no instante de ver, a hora que você leva aquele trauma, você fala, nós somos isso, somos isso. E na hora que você sabe quem você é, você tem mais chance de rever por quê. Por que a gente precisa de um Messias? O que esse cara... Ele nos representa, ele representa uma parte importante da população. A gente vai ter que olhar para a cara disso e ver quem nós somos e tentar resgatar a nossa história. Né? Você tem uma classe baixa, por exemplo, que sonha em trocar de lugar com a classe alta e não coletivizar os bens. Então não quer que acabe essa Mas isso ideia. fica difícil porque... Porque não é verdade, né? E quando você... nasce, quando você é criança, você é profundamente egoísta, você só vê a si mesmo, né? E o seu próprio prazer e tal. É a convivência que te faz pensar que você pode ser mais verdadeiro, mais feliz, convivendo no coletivo, né? Enquanto que todo esse movimento é para individualizar, é para competição. É para dizer assim, olha, bem na hora que eu acho que eu vou chegar lá, vocês querem parar com a brincadeira do chegar lá? Né? Bem na hora que eu vou ascender, vocês vão coletivizar, só que a pessoa não entende que não vai ascender, que é muito pontual essa ascensão. O empreendedorismo não é uma verdade. Que não é, entendeu? Ela não entende, então ela está na ilusão de que vai chegar, que ela poderia chegar lá, né? É uma autoilusão, ela não quer mudar o sistema, ela quer mudar a posição dela dentro do sistema. E mudar a posição dela dentro do sistema parte do delírio de que toda essa classe baixa que está votando no Messias, né, no dito cujo, vai, por mérito, alcançar lá. Só que eles têm mérito pelo que eles fazem, mas eles estão começando lá de trás, eles não vão alcançar. Né? Então, é um grande auto-engano. Né? E esse sujeito imbrochável, imorrível, infalível em tudo, né? Esse sujeito, quando a realidade se coloca diante dele, ele não é mais aquele cara que imitava quem estava à morte com Covid. Né? Não, ele é um chora... cara extremamente cagão, covarde, medroso, chorão. Né? É incrível como as pessoas não se tocam. Aí ele corre para o hospital, porque não sei o que acontece toda vez, e tem algum problema hospitalar, ele chora, ele fala fino com o Moraes, falou finíssimo com o Moraes. Sim, pediu até para ser vice. Né? Exatamente. Quer dizer, é muito curioso como é evidente, né, que essa é uma impostura, né, que é toda um machão frágil, né, completamente frágil, homem frágil. Né?
Não, que você receba pacientes no seu consultório que seguem isso, tudo bem, você vai conviver com esse problema e vai ver se a pessoa descobre alguma coisa a mais. Agora, como é que é possível você ter psicanalistas que são fascistas, extrema-direita, que são bolsonaristas? Porque existem, né? Tem dois caminhos aí que eu acho que falta de estudo, porque o Freud foi um arauto contra o fascismo, ele discutiu isso nos textos dele, nos textos sociais dele, de uma forma muito importante, essas figuras autoritárias. Então, na teoria, você já encontra um Freud extremamente combativo em relação a isso, é muito claro. O Freud não tem nenhum pacto com o sofrimento humano, com o fascismo, com nada disso, com a autoridade sobre o outro, não existe isso. E falta de análise, porque essa demanda por um grande pai que resolve, faz e acontece, essa bravata toda, isso é falta de análise. Porque na análise, o fim de uma análise, o fim de um processo analítico, no qual você descobre que você não é melhor nem pior que o outro. Quer dizer, você pode afirmar que psicanálise, o psicanalista e o militante de extrema-direita ou fascista são coisas incompatíveis. São coisas incompatíveis, de base, pela própria estrutura da psicanálise, né? A base da psicanálise é uma base ética, onde cada um assume o seu lugar no mundo, paga o preço pelo seu desejo e banca quem é, sabendo de saída que não é melhor que ninguém. Isso está colocado. Uma das grandes descobertas de você em análise é que você é um sujeitinho entre outros, você não é melhor nem pior que ninguém. Então, como, né? E não vai ser feliz tendo seguidores, né, aparecendo toda hora na internet como uma grande figura. Né? Não vai ser assim, né? Não. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Maravilhoso. Foi um enorme prazer conversar com você, Chico. Muito bom. Valeu. Obrigada, querido. Obrigado você. Ô, Vera, que bom. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. O melhor presente de aniversário desse recado. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.